Eu acredito muito que para a gente conseguir uma mudança duradoura e genuína, a gente precisa ter muito respeito e muita amorosidade com o nosso processo, tanto de mudança quanto com a nossa própria história. Por quê? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, eu posso dizer que 95% das vezes, um hábito que a gente tem dificuldade de implementar, ou então um hábito que a gente tem dificuldade de substituir, ele vai ter algum vínculo emocional. Muitas e muitas e muitas vezes a comida ela é uma forma de nos manter ligados com aquele que nós amamos. Como que isso funciona? A gente vai armazenando no nosso inconsciente as experiências que a gente viveu através dos nossos cinco sentidos. E a comida, ela tem muito facilmente a como alcançar esses cinco sentidos. Por quê? Porque a gente vê a comida, a gente sente o cheiro, a gente pega, né? A gente mastiga, então a gente está vendo, né, o gatilho visual, a gente muitas vezes está escutando, então a gente está indo viajar e vamos lá comer aquele queijo quente, ou então a gente vai passar naquele restaurante e vamos comer aquele lanche XYZ, ou aquele sorvete A, B e C, né? Então a gente está ali vivendo experiências e a comida proporciona isso e esses registros com muita facilidade através dos cinco sentidos. Então, por que eu falo, né, de amorosidade e respeito com a nossa história? Porque muitas vezes a gente quer simplesmente romper um vínculo com um determinado hábito que a gente tem, sem observar a quem e o que ele nos liga. E aí acaba que é um movimento, a gente faz isso de uma forma inconsciente, mas é um movimento muitas vezes até agressivo. Por isso que a gente escuta muitas vezes a pessoa falando: nossa, eu emagreci, depois eu engordei em dobro. Por quê? Porque toda exclusão pedirá uma compensação. Então, quando você quer excluir algo da sua vida sem olhar com respeito e amorosidade o que que aquilo significa para você, qual que é o que tem por trás daquilo, ou a quem que aquela pessoa te liga, qual que é o vínculo emocional que está ali, a gente vai ter uma compensação que você está querendo simplesmente excluir. Então, faça com tranquilidade, mas faça com amorosidade essa observação. Esse hábito que eu tenho dificuldade de substituir, de trocar, ele me liga a alguém de alguma forma? Ele tem alguma memória afetiva? Porque esse vínculo, muitas vezes, ele precisa ser visto, o que que aquele vínculo ele traz, o que que ele representa, o que que ele significa, e não o hábito em si, mas qual que é a ligação que ele traz para você. Então, sempre, sempre, sempre a gente precisa observar isso, tá? E mais especificamente, falando aqui do refrigerante, quando a gente consegue identificar isso, eu não me isento jamais da responsabilidade de substituir esse hábito. Por quê? Porque por mais que ele me tenha, né, uma ligação com alguém, um vínculo afetivo ou uma memória emocional, a gente sempre vai ter a responsabilidade de substituir se esse hábito ele me traz malefícios, se ele está comprometendo a minha saúde, se ele está fazendo com que eu engorde, se ele está fazendo com que eu, enfim, adoeça. Então, por mais que ele esteja ligado a uma memória afetiva, ainda assim a gente tem a responsabilidade e o compromisso de mudar. Por quê? Porque se você não quer que essa doença perdure ou perpetue na sua família, e você vai tendo consciência disso, você também vai se tornando responsável por mudar. Mas, em especial, o que que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo? Alguns dos malefícios do refrigerante, por exemplo, porque é muito comum memória afetiva com relação a refrigerante, né? A gente tem aí uma grande marca no mercado que é muito responsável por isso, né? Inclusive, né, que o slogan é que ela não vende refrigerante, ela vende felicidade. Então, toda a narrativa que essa marca traz, ela sempre traz os momentos felizes. E é isso que vai ficando registrado no nosso inconsciente. Então, alguns, eu vou trazer só alguns aqui dos malefícios do refrigerante. E o primeiro deles é sim a diabetes. Por que que a diabetes, né? Por que que é tão importante a gente falar da diabetes? Talvez você olhe para você e você fale assim: ah, não, mas a minha família toda tem diabetes, a minha avó tem diabetes, a minha mãe tem diabetes, ah, eu também já tenho predisposição a ter diabetes. E o que que é importante a gente observar? Que essa predisposição ou essa genética que muitas vezes a gente acredita ter, ela só
existe porque os hábitos eles são os mesmos. Ah, né? Mas você quer dizer que a genética ela não eu não vou herdar uma doença por conta da genética? O que que acontece? O gene ele tá lá. Então, o gene da diabetes, por exemplo, ele tá lá. Você herdou. Só que o que acontece? É como se o gene ele fosse a arma. O seu estilo de vida é o gatilho. Então, esse gene ele pode ser ativado ou não a depender das suas escolhas. Então, se você fizer as mesmas escolhas, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, né, da sua mãe, se você fizer as mesmas escolhas, nesse exemplo hipotético que eu estou dando da sua avó, entenda que você apertou o gatilho, mas não que necessariamente essa arma precisava ser disparada, entendeu? Então, pode ser que você tenha predisposição, sim, só que você vai desencadear a diabetes ou qualquer outra doença dependendo das suas escolhas. E olha só, por que que o refrigerante ele tem tanto, né, essa possibilidade de gerar a diabetes uma lata tem 350 ml, em uma lata de refrigerante tem em média 10 colheres de sopa de açúcar. Então, quem que vai ter mais tendência a desenvolver uma diabetes? Uma pessoa que consome mais açúcar. E se você toma refrigerante diariamente ou a maior parte dos dias, você tá o quê? Acionando esse gatilho todos os dias. Então, o que que acontece? O refrigerante, ele é um grande responsável na manifestação dessa doença que é a diabetes, tá? Outro malefício, não preciso nem falar, é o aumento de peso, né? Por quê? Porque justamente o fato do refrigerante ter muito açúcar, seu corpo ele não consegue processar aquilo e o que que ele faz? Ele começa a armazenar. E a armazenagem nada mais é do que o seu ganho de peso. Agora, olha isso, como é importante quando a gente vai tomando mais consciência, que talvez não seja algo tão óbvio, né? O consumo de refrigerante ele causa o enfraquecimento dos ossos e dos dentes. Por quê? Porque ele tem uma elevada quantidade de ácido fosfórico que impede o corpo de absorver o cálcio. E o que que acontece? Isso faz com que os ossos fiquem mais frágeis, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoporose a longo prazo. Então, não sei se você já ouviu, né? Aquela história, né? Que o idoso fala assim: nossa, o idoso caiu e quebrou a perna. Muitas vezes não, ele quebrou a perna e caiu. Por quê? Por conta da osteoporose. E um dos agravantes da osteoporose é justamente o consumo de refrigerante, tá? Então, olha só, pedras no rim. Por que que o refrigerante ele pode ocasionar pedra no rim? Justamente por conta da acidez, né? Olha só que nessa pesquisa está escrito. O corpo precisa usar o cálcio que seria utilizado nos ossos para equilibrar o pH do sangue. E aí, o que que acontece? Os rins precisam eliminar o cálcio utilizado nesse processo, o que aumenta o risco de formação de pedra no rins devido ao acúmulo de cálcio no seu interior. Então, ai meu Deus, eu tenho pedra no rim. Qual é a frequência e a quantidade que você consome de refrigerante? Outro ponto, aumento da pressão arterial. Então, muitas pessoas elas têm a pressão alta e nem imaginam o quanto o refrigerante ele influencia nisso. E isso por quê? Principalmente pela quantidade alta que existe de sódio. Olha isso, a importância disso. Agora, olha só, muitas pessoas falam, eu tenho, eu não consigo me concentrar, eu tenho muita distração, eu tenho problemas de ter foco, e aí a gente vai ver essa pessoa consome refrigerante todo dia. Então, o refrigerante, ele pode ocasionar até alteração no cérebro. Olha a importância disso aí, a gente vê adolescentes que estão em plena fase de desenvolvimento, onde eles precisam mais é, fortalecer esse músculo tão importante que é o cérebro, consumindo refrigerante desenfreadamente. Então, olha só o que está escrito aqui nessa pesquisa. É, nessa pesquisa aqui está escrito que o refrigerante ele pode estar relacionado com demência e Alzheimer, por exemplo.
E olha só, e até com déficit de atenção, com hiperatividade. Então, tudo que está relacionado o quê? Muitas vezes, eu quero ter foco, eu não consigo me distrair, eu começo uma coisa e logo. Olha só como que o refrigerante ele pode estar contribuindo para isso, né? A alteração da flora intestinal. Por quê? Por conta do consumo excessivo do açúcar que existe no refrigerante. Então, o consumo do refrigerante, o que que ele pode ocasionar? Um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, o refrigerante ele pode causar a disbiose. Então, a gente pode ter má digestão, tudo isso por quê? Porque ele é um inflamatório. Outro ponto, fígado. O consumo excessivo de refrigerante aumenta o risco de desenvolvimento de fígado gordo, já que são ricos em xarope de milho com alto teor de frutose, o que promove o aumento dos triglicerídeos e da glicose no sangue. Outro ponto, câncer, justamente pelo mesmo motivo, por ser rico em açúcar, doenças cardíacas. Então, a ingestão de refrigerante também está associada ao aumento de açúcar, triglicerídeos e colesterol LDL no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. Então, muitas vezes isso, né, a gente fala, mas é só um copo de refrigerante, mas é tão gostoso. Mas, gente, além de não ter benefício nenhum, tem muito mais malefício. Além de não te trazer nada de bom, ainda está causando em você muitas coisas ruins. Então, é um caso a se pensar. Por quê? Porque você vai estar cada vez mais comprometendo a sua saúde conforme você consome refrigerante. Agora, comenta aqui embaixo desses itens que eu falei aqui, dos malefícios que o refrigerante provoca, qual deles é que mais mexe com você, qual deles que você fica mais preocupada, qual deles que você tem mais medo, que você fala assim, nossa, eu não sabia que o refrigerante causava isso, ou eu até sabia, mas esse daqui mexe comigo. Seja gordura no fígado, seja sobrepeso, seja câncer, problema no cérebro, enfim, comenta aqui embaixo e eu espero que esse vídeo ele tenha te conscientizado um pouquinho mais sobre os malefícios do refrigerante e o porquê você deveria parar de consumir o quanto antes, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, mas com compromisso e com responsabilidade, porque não faz sentido nenhum se você tem planos, projetos, se você deseja viver uma vida próspera, você consumir algo que está encurtando o seu tempo aqui nessa vida. Bora lá, vamos que vamos e até o próximo vídeo.